Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei onde é que a gente está se encontrando nesse momento. Sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Gabriel, sou estudante do Faciologia, tá? E hoje vocês estão comigo aqui no canal Consciência, tá? E hoje, nesse capítulo, a gente vai discutir os mecanismos que permitem, né, que os rins, de forma seletiva, eles reabsorvam, né, ou secretem substâncias diferentes, tá? E com intensidades variáveis, tá? Falando para vocês aqui um pouco, né? A gente já explicou em outra aula que o filtrado ele vai entrar nos túbulos renais, né? O filtrado glomerular, tá? E ele vai fluir pelas porções suscetíveis, tá? Do túbulo. Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a gente vai ter túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, duto coletor, tá? Até ele ser excretado como a urina, né? E ao longo desse percurso, né, algumas substâncias vão ser seletivamente reabsorvidas, tá? E de volta para o sangue, enquanto outras vão ser secretadas no sangue, mas elas vão para o lúmen tubular, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais na frente também. E aí, por fim, né, a gente vai ter essa urina total formada, tá? Que vai representar a soma de três processos básicos, tá? Três processos renais básicos, que vai ser a filtração glomerular, essa reabsorção tubular e a secreção tubular, beleza? E aí, gente, é muito importante a gente entender, né, que os processos de filtração glomerular e a reabsorção, eles são quantitativamente maiores em relação à excreção de urina, tá? Nesse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa comparação, né, de excreção, reabsorção tubular e a filtração, beleza? E o que seria a excreção, né, Gabriel? Vê, excreção, gente, seria exatamente essa filtragem glomerular, tá? Menos a reabsorção tubular, mais essa secreção tubular. E aí a gente vai ter a nossa excreção, a nossa urina, tá certo? Gabriel, o que seria essa filtração também? A filtração seria essa intensidade da filtração glomerular para cada tipo de molécula, por exemplo, vezes a concentração plasmática. Como assim? Vou tentar explicar para vocês aqui agora, ó. A gente tem aqui nessa tabelinha a glicose, por exemplo, beleza? Vamos presumir que a substância ela vai ser filtrada livremente, nada vai impedi-la. E aí, ó, se a concentração plasmática da glicose é de 1 grama por litro, tá? A quantidade de glicose filtrada por dia vai ser mais ou menos 180 litros por dia. Por quê? Porque a gente filtra nos nossos rins 180 litros de sangue, certo? Então, se a concentração plasmática dela é de 1 grama por litro, a gente vai fazer a contazinha. 180 litros dia vezes 1 grama, que seria da glicose, a gente vai ter, no final das contas, uma reabsorção de glicose de 180 gramas ao dia, tá? Como vocês conseguem ver aqui na tabelinha, beleza? Outra coisa muito importante é que, diferente da filtração glomerular, né, que ela é relativamente não seletiva, tá? Basicamente, todos os solutos do plasma eles serão filtrados, exceto as proteínas plasmáticas e substâncias ligadas a ela, tá? Então, a reabsorção tubular ela é muito seletiva, beleza? E aí, ó, a gente pode ver que algumas substâncias, né, como a glicose e aminoácidos, eles são quase que completamente reabsorvidos pelos túbulos, né? O nosso corpo não quer perdê-los, né, de forma alguma. De forma que a intensidade da excreção urinária é basicamente zero, tá? E aí, gente, a gente vai falar agora para vocês, né, da reabsorção tubular, tá? O mecanismo de transporte que nós vamos ter, tá? Vamos lá. Primeiramente, para que essa substância ela seja reabsorvida, né, primeiro ela tem que ser transportada através das membranas epiteliais, tá? Como vocês podem ver aí, beleza? E aí, ó, essa reabsorção dela através desse epitélio tubular, tá? Ela vai para o líquido intersticial, que vai ter transporte ativo ou passivo, beleza? E quais são as etapas? Vamos lá. A água e os solutos eles podem ser transportados, tá? Tanto através das próprias membranas, que a gente vai chamar de via transcelular, tá? Quanto através dos espaços juncionais entre as junções das células, beleza? Que a gente chama de via paracelular, tá? Se tiver com dificuldade, dá uma pausazinha, beleza? Volta a videoaula, não tem problema, dá um print, beleza? Vamos lá.
E aí, após essa absorção, né, através das células epiteliais tubulares, tá, para esse líquido intersticial, beleza? A gente vai ter essa água e os solutos que vão ser transportados pelo restante do caminho, tá? Através das paredes desses capilares peritubulares, beleza? Para o sangue por ultrafiltração, tá certo? Que é uma força efetiva de reabsorção, tá? Que vai mover o líquido entre os solutos do intestício para o sangue, beleza? E aí, ó, os solutos, né, que vão ser transportados através das células, tá? Pela via transcelular, por difusão passiva ou transporte ativo. Ou então elas podem ser entre as células, tá? A via paracelular, como eu falei para vocês, por difusão, tá? E a água, né, ela é transportada por e entre, tá? As células, pelos dois, beleza? Por osmose. E aí, grande parte desse fluxo osmótico de água, né, nos túbulos proximais, ela vai ocorrer as chamadas junções oclusivas, tá? Entre essas células epiteliais, bem como a própria célula, tá? E aí a razão para que isso ocorra, a gente já falou, né, é que as junções entre as células não são tão fechadas, tá? Como o nome diz. E, tipo, elas permitem essa difusão, tá? Da água e os pequenos íons também. Beleza? E aí, gente, eu vou falar para vocês agora do transporte ativo primário e secundário, né? Qual seria a sua importância, né? A gente já sabe muito bem sobre transporte, tá? E a importância especial, né, desse transporte ativo primário é que ele pode mover os solutos contra o gradiente eletroquímico, tá? E a energia, né, para esse transporte ativo vem da hidrólise do ATP, a quebra, né, do ATP. E aí os transportadores, como vocês estão vendo aqui, ó, os transportadores ativos primários nos rins incluem a bomba de sódio-potássio, que é a sódio-potássio ATPase, né? A hidrogênio ATPase, a hidrogênio-potássio ATPase e a cálcio ATPase, tá? Um bom exemplo desses sistemas de transporte ativo é a reabsorção dos íons sódio através da membrana tubular proximal, tá certo? E aí, ó, a gente vai ter esse mecanismo básico aqui, tá, de transporte ativo de sódio, né, através da célula epitelial tubular, como eu já falei para vocês. E aí a bomba de sódio e potássio, ela vai transportar o sódio, tá, do interior da célula através da membrana basolateral. E aí vai criar uma baixa concentração intracelular de sódio e o potencial elétrico lá vai ficar negativo. Aí a gente vai ter, então, uma baixa concentração intracelular de sódio e um potencial elétrico negativo vai fazer com que esses íons de sódio eles se difundam no lúmen tubular para a célula, tá? E aí a gente vai ter isso tudo através dessa borda em escova. Relembrando, tá, que a bomba de sódio e potássio ela vai mover 3 íons de sódio para fora da célula para cada um dos 2 íons de potássio que ela traz para dentro, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, beleza? E aí, ó, a gente vai ter também esse transporte secundário, tá? Que nesse caso, 2 ou mais substâncias, né, elas vão interagir com uma proteína específica de membrana, tá? E elas vão ser transportadas através da membrana. Uma vez que uma das 2 substâncias, por exemplo, o sódio, ele se difunde por seu gradiente eletroquímico, né? A energia liberada, ela vai ser utilizada para mover outra substância, por exemplo, a glicose, contra o seu gradiente eletroquímico, tá? Então, assim, ó, o transporte ativo secundário, ele não necessita de energia diretamente do ATP. Em vez disso, tá? Ele usa a fonte direta de energia que é liberada pela difusão facilitada simultânea de outra substância, tá? Transportada a favor do seu gradiente. Beleza, gente? Então, assim, essa reabsorção de glicose, ela é denominada de transporte ativo secundário, tá? Porque a própria glicose, ela vai ser reabsorvida de forma ativa contra o seu gradiente químico, mas ela é secundária em relação ao transporte ativo primário, que é de sódio, beleza? E é isso. Vamos embora agora falar um pouquinho mais, ó, sobre o transporte máximo para substâncias, tá? Que são reabsorvidas ativamente, porque
nem todas as substâncias elas vão ser reabsorvidas, tá? De maneira igual. Cada uma vai ter a sua peculiaridade, por assim dizer, beleza? Respira, toma uma aguinha e vamos embora. Mete marcha comigo, vamos. E aí, gente, vamos lá, ó. Para a maioria das substâncias, né, que são reabsorvidas ou secretadas ativamente, vai existir um limite, tá? Para essa intensidade que o soluto pode ser transportado, tá? Chega uma hora que vai haver a saturação. E aí, frequentemente, isso vai ser denominado de transporte máximo, tá? Esse vai ser o limite, tá? Esse limite vai ser devido à saturação, como eu falei para vocês, dos sistemas específicos de transporte envolvidos, tá? E quando a quantidade de soluto liberada pelo túbulo, né, a carga tubular, que a gente chama, ela excede essa capacidade das proteínas transportadoras e de enzimas específicas, né, envolvidas no processo, a gente tem a saturação, tá? Quando ultrapassa. E aí, um bom exemplo é o sistema de transporte da glicose, né, no túbulo proximal. Mostrar aqui para vocês, ó, normalmente a gente não tem glicose mensurável na urina, tá? Geralmente, pessoas com diabetes, mellitus, sim, é possível encontrar, tá? É normal encontrar, tá? Mas basicamente toda a glicose filtrada ela é reabsorvida no túbulo proximal, né? Como a gente consegue ver aqui nessa tabelinha, tá? No entanto, né, gente, tipo, quando a carga filtrada ela excede essa capacidade dos túbulos em absorver, a glicose ela vai ocorrer essa excreção, né? Como é o caso de uma pessoa com diabetes também, tá? A gente até fala que o cheiro do xixi sai um pouco doce, beleza? Já é um dos sintomas para diabetes mellitus, tá? Caso clínico aí para vocês. E aí, gente, a gente vai ter que essa máxima, né, nos rins é de aproximadamente, ó, como a gente pode ver, essa carga filtrada máxima é de aproximadamente 375 miligramas por minuto, tá? Esse valor pode variar um pouco entre fontes, mas aqui a gente tem isso, né, no Guyton. E aí isso vai significar que, sobre condições normais, o rim da gente consegue reabsorver até 375 miligramas de glicose por minuto, tá? E em uma pessoa saudável, né, esse limiar renal para glicose, ele é de aproximadamente 180 miligramas, tá, a cada 100 ml, ou seja, miligramas por decilitro, tá? Abaixo desse valor, praticamente toda a glicose filtrada ela é reabsorvida e não vai aparecer na urina. Beleza, gente? Ó, próxima parte da aula da gente vai ficar para uma parte 2, tá? E a gente vai falar sobre a reabsorção e a secreção, tá? Ao longo das diferentes porções do néfron. Como eu mostrei no começo da aula para vocês, tá? A gente vai observar isso na próxima aula, beleza? Se você gostou dessa aula, gente, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscreva, dá o like, manda para todo mundo e, óbvio, né? Segue a gente lá no Instagram, Faciologia, beleza? Aprendendo fisiologia humana de maneira fácil. É isso, gente. Tamo junto. Até a próxima videoaula. Valeu aí para quem acompanhou. E é isso. Bons estudos e bom descanso.